ao mundo libertada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos guardar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Podeis assentar, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Os irmãos viram como é lamentável. Apenas um jovem em 12 lições não perdeu nenhuma. Nesses 7 anos que nós estamos aqui, eu perdi 3 EBDs estando aqui. Apenas 3. Quando eu vou a Teresina, que geralmente é quando eu perco aqui, tem uma congregação lá que começa às 6 horas da manhã, porque todas as pessoas daquela congregação trabalham no mercado. Então inicia às 6 horas da manhã e encerra às 7h30. Geralmente eu vou para aquela congregação para dar tempo a assistir 2 EBDs num só domingo. Eu digo que amo a EBD porque independe de eu ministrar ou não, eu amo a palavra de Deus. E onde se estuda a palavra de Deus, lá estará eu, independentemente se nós estaremos falando ou não. Se eu levasse em conta tudo que eu ouço, nós não estaríamos aqui. Mas nada disso me abala, porque eu amo a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, eu tenho dito sempre à igreja que quando nós lemos um texto, quando nós falamos sobre um texto, nós precisamos, no mínimo, fazer 3 perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? E em que tempo escreveu? Esse texto que nós vamos ler, quem escreveu foi Paulo. Ele escreveu para os irmãos que estavam em Roma. Romanos 1:7, Romanos 1:15 confirma isso. Então Paulo escreve, o objetivo era alcançar os irmãos que estavam em Roma. E em que tempo Paulo escreveu? Num período de perseguição ferrenha contra a igreja, onde o imperador ateou fogo na cidade. Ele pensava só em dar um susto no povo, mas o incêndio foi maior do que o que ele
pensou, planejou, de forma que quase tudo foi destruído. E ele pôs a culpa nos crentes para que eles começassem ou continuassem a ser mais perseguidos ainda do que o que já estavam. É nesse período em que Paulo escreve a eles, nessa muita dificuldade. E ele diz em Romanos 5:1, toda a igreja leiam juntos. Senhor, justificados pela fé, faz a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa lição, ela praticamente tratará sobre 3 momentos. Sobre a justificação, que é passado para aqueles que já se entregaram a Cristo. A santificação, que é presente para aqueles que servem a Cristo. E a glorificação, que é futura para nós que estamos aguardando. O versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, todos os que um dia se entregaram a Cristo de verdade, eles foram justificados. Foi apagado tudo que você, que eu havíamos praticado antes de Cristo. É por isso que é comum as pessoas verem em nós nem mesmo o que nós achamos que não somos, porque é a natureza de Cristo que se revela às pessoas em nós. É por isso que eles veem o que nós às vezes não conseguimos ver. É sinal de que esta é uma verdade bíblica e consistente, a ponto de as pessoas conseguirem ver. O nome disto é justificação. O texto diz, pela fé, só precisa você crer. Tudo que nós fazemos depois de crente não é para completar nada que Cristo já fez. É para nós demonstrarmos que de fato Ele está em nós. Agora, tudo acontece pela fé. Nós cremos e por isso recebemos esses benefícios. Temos paz com Deus. Não há nada melhor na vida do que ter paz com Deus. Há muitas pessoas que fingem ter uma paz, mas quem tem paz de verdade com Deus, tem paz consigo mesmo, tem paz com quem está em sua volta, de forma que vive uma vida de paz. E Deus é de paz, o Espírito também é de paz, e Jesus é de paz. A palavra promove paz na nossa vida. Então o que Paulo estava dizendo era, ainda que o mundo estivesse em guerra contra nós, se nós tivermos paz com Deus, já está bom, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como ter paz fora deste princípio. Toda a igreja, versículo 2. Então essa justificação proporcionou a nós uma entrada através da fé. Há uma graça que Deus nos proporciona, na qual estamos firmes. Se diz que de 10 jovens que adentram a faculdade, 7 desistem. Não é que eles desistem, eles revelam o que já estava no coração, porque quem aceitou essa graça está nela firme. Nosso problema é porque nós não sabemos quase nada de Bíblia e muito menos de doutrina bíblica. Nós não conseguimos ir 12 escolas bíblicas consecutivas. Aí como é que nós nos fortaleceremos na fé? Se o professor, que na sua maioria só estuda a lição no sábado à noite, portanto hoje, quando chegar do culto, vamos estudar para ministrar amanhã de manhã, quanto mais o aluno que falta uma lição, ele nunca mais vai pegar nela, senão para levar na próxima ou quando ele for à igreja. É por causa disto que falta firmeza na nossa fé. E o texto sagrado ainda diz o seguinte: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós já estamos festejando por uma esperança que é alimentada em nós, que daqui a pouco nós nos encontraremos com o nosso bem-amado. Versículo 3, toda a igreja. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a
Então há muitas coisas boas, e não somente essas que já foram citadas no versículo 2, como também nós podemos nos alegrar quando somos atribulados. Você já viu que geralmente os que se dizem crente, no momento de tribulação, eles ficam sem paciência? A palavra mais usada, eles ficam estressados. Sabe o que é isso? É falta de servir a Deus de verdade. Porque o crente, ele fica alegre na tribulação. Aí o mundo não compreende um negócio desse. A pessoa se alegrar com dificuldade. Mas é isso que a Bíblia diz. Sabendo que a tribulação, ela tem uma produtividade. Ela produz paciência. Então a filha da tribulação é paciência. Se nós formos atribulados, Deus nos dará paciência. Ah, mas eu peço paciência a Deus, mas não vem com esse negócio de me dar tribulação. Paciência não é um jacá que o anjo chega e derrama em cima de você. Paciência, nós precisamos ser atribulados para deixar que o Espírito gere em nós esta paciência. Como nós teremos paciência se nós não formos treinados a cultivar a paciência? Versículo de número 4, todos. Então a paciência gera uma outra filha chamada experiência. Quando você vira alguém com muita experiência, saiba que essa pessoa já foi muito atribulada e conseguiu nas tribulações gerar paciência, e por isso já adquiriu alguma experiência. Isso não tem nada a ver com a idade. É verdade que quem já viveu mais teve mais oportunidade e mais tempo para adquirir essas coisas. Todavia, às vezes pode não ter se dedicado a isso. E a Bíblia diz: a experiência, a esperança. A gente passa a esperar em Deus mediante a experiência adquirida por uma paciência gerada através de muita tribulação. Versículo de número 5, todos. Toda vez que você vê confusão, onde quer que seja, faltou apenas a esperança. Porque se nós temos a esperança que vai melhorar, não precisa nós brigarmos. Há um Deus trabalhando. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então tem muito amor derramado no nosso coração. E quem derramou foi o Espírito Santo que nos foi dado no dia que nós nos entregamos a Cristo. Versículo 6, todos. Quando nós estávamos fracos e no pecado, o Senhor fez essa bondade conosco. Morreu no tempo certo, por nós que não prestávamos para absolutamente nada. Versículo 7. É natural que as pessoas invistam alguma coisa em quem tem alguma coisa para oferecer. Agora, investir em quem você não vê absolutamente nada, só Deus faz isso. Versículo 8. Então o amor de Deus está provado para com toda a humanidade, por isso nós não temos nenhum motivo para não nos sentirmos amados, porque Deus nos ama, apesar de todos os nossos defeitos, mas Ele não quer que nós fiquemos com todos os nossos defeitos. Ele providenciou-nos o seu Espírito Santo para que tire tudo aquilo que não presta e nós vivamos uma vida reta em sua presença, de acordo com a sua palavra. Versículo de número 9. Veja só, se Ele fez aquilo quando nós estávamos lá no lixo
E agora que nós já estamos em sua presença, então muito mais agora, depois de justificados, isso aconteceu através do sangue, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então acontece o seguinte: Ele nos livrará da grande tribulação. Antes que ela chegue na terra, a igreja será tirada ao encontro do Senhor para sempre. Versículo 10, todos. Antes nós éramos inimigos, e quando nós voltamos ao pecado, hoje nós nos tornamos inimigos outra vez, porque está escrito que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4-6. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Fomos reconciliados com Deus, foi o que aconteceu quando nos entregamos ao Senhor, pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Versículo 11, todos. Glorificamos a Deus, fazemos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora nós já temos alcançado a reconciliação no Senhor nosso Deus. Como já falamos, nós trataremos nesta noite sobre justificação, algo que aconteceu quando nós nos entregamos a Cristo com relação a tudo que havia passado, que também é chamada de santificação posicional, porque a nossa posição hoje é em Cristo Jesus. Trataremos sobre santificação progressiva, algo que tem progresso. Nós não podemos ser hoje como fomos ontem, não poderemos ser amanhã semelhante ao que somos hoje. Temos que ser melhor a cada dia, e isso está falando de santificação do tempo presente, do agora. E daqui a pouco nós provaremos da santificação perfeita, ou santificação final, ou ainda chamada de glorificação, que ela é futura. Portanto, nós só completaremos isto quando estivermos na presença do Senhor, nosso Deus. Porque há muitas pessoas que falham e dizem não ter coragem de ler a Bíblia, nem de orar, nem tampouco de vir ao templo. É uma questão de ignorância, de não compreender, não entender a Bíblia Sagrada. Enquanto nós estivermos neste corpo mortal, teremos falhas. O que nós não podemos é nos acostumar com elas e nem nos entregarmos à vaidade deste tempo presente e do mundo, mas sempre querermos mais de Deus, desejarmos mais de Deus e termos a certeza que Deus tem mais para todos nós. E Ele quer derramar sobre as nossas vidas para que melhoremos e sigamos a Ele em espírito e em verdade. O assunto dessa lição é as bênçãos de uma vida santificada. Alguém diz: para que esse negócio de santificação? Tem muitas bênçãos. O problema é que o povo hoje quer bênção, mas não quer obedecer, não quer o Deus da bênção. É aí onde muitas pessoas às vezes não gostam da gente, porque as pessoas querem profetizar, mas não querem viver uma vida pautada na palavra. As pessoas querem receber profecias, mas não querem viver uma vida pautada na Bíblia Sagrada. E é impossível fazer uma coisa ou a outra se não estiver firmado na palavra. Portanto, nós não acreditaremos naquilo que não é emanado da palavra do Senhor, pois ela é a geradora de todas as boas coisas na vida de cada um de nós. O resumo de toda essa lição é que a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênção e paz. E como nos dias que nós vivemos, quando se fala de bênçãos, as pessoas pensam em dinheiro, em conta, com dinheiro no banco, em carro,
casa, fazenda, mas as bênçãos de Deus não tem nada a ver com isso. Pode ser que Ele abençoe também, e não há pecado nisto. A maior bênção que alguém pode ter, que o dinheiro não compra e a fama não pode dar, é paz na alma. Tem muita gente que tem tudo que os olhos podem ver, mas falta-lhes aquilo que o olho não vê, mas que o consome a cada dia, a falta de paz na alma. Mas quem serve a Deus tem paz na alma, tem paz de espírito, tem paz de consciência, e por isso pode se alegrar em Deus por causa da paz que Jesus Cristo dá. A introdução da nossa lição diz que após a santificação inicial, que foi lá no princípio, a justificação, a regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Esta mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus. Por exemplo, paz com o Senhor, acesso a esta graça, esperança, também a glorificação final, alegria da salvação, que fortalece o cristão nos momentos de tribulações, sofrimento, salvação, presente que garante a santificação final. Então, quem vive uma vida de santificação pode desfrutar de todos estes benefícios de Deus na vida e vivê-los enquanto vida tiver. Portanto, ter esses benefícios da vida independe das circunstâncias que nos cercam, porque hoje nós vemos um cristianismo na vida das pessoas que, dependendo de como está a vida, está a manifestação dele ou dela. Mas aquilo que o Senhor quer nos proporcionar independe daquilo que nos cercam. Se tiver bem, glória a Deus. Se tiver ruim, glória a Deus também. É por isso que geralmente a Bíblia traz a palavra de gozo, que é muito maior do que apenas felicidade ou alegria, que pode ter momentaneamente e por causa de circunstância. Agora, quem tem gozo na alma, aí não depende de circunstância. Está difícil demais, mas ele está dizendo glória a Deus. Está mais complicado ainda, ele está dizendo glória a Deus. Complicou um pouco mais, a pessoa recebe até batismo no Espírito Santo. Quando? No momento de muita dificuldade, porque gozo na alma é ter algo além de todas as expectativas humanas. O primeiro ponto são as bênçãos da paz com Deus, a graça da paz com Deus. O ímpio não tem paz, não ignore isso. Alguém chega na igreja e diz: olha, eu estou precisando de uma oração, o que você quer? Eu quero paz. Bem, eu vou orar, você vai ter paz por alguns minutos, mas depois vai voltar tudo novo. Mas por que? Você está me amaldiçoando? Não, é porque você só quer paz, mas não quer Jesus. É impossível os dois andarem juntos, ou não andarem juntos. Se você quer paz, você precisa de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Se você quer paz sem Jesus, você não terá paz. Você terá uns momentos de tranquilidade, mas aonde Jesus estiver, ali estará a paz de Deus reinando nas vidas e nos corações. A Bíblia diz em Isaías 48 e 22, Isaías 57 e o versículo 21, quem disse foi o Senhor Deus: o ímpio não tem paz. Qualquer pessoa que estiver me ouvindo aqui, se você não é crente ainda, você não pode, não terá paz completa, porque quem disse isso foi o dono da paz. Agora, se você decidir entregar a sua vida a Cristo Jesus, entenda, a paz passará a reinar em seu coração de uma forma extraordinária. E uma vez tendo essa paz no coração, você não precisará de mais absolutamente nada, porque ela será o suficiente para preencher a sua vida. Olhando para isso, aquele que vive na prática do pecado não pode ter essa paz, mesmo que seja crente. A pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não lhe são mais imputados, é uma palavra muito falada na Bíblia, porém pouco estudada. A imputação, que é atribuir a outrem aquilo que foi praticado por alguém.
Aí, olhando para esse texto, nós vemos: não lhes são mais imputados, ou seja, aquilo que nós fizemos no passado não pesa mais sobre nós, porque Jesus carregou tudo e levou até a cruz, cravando-a lá, para dar a todos nós a liberdade através do seu sacrifício. Desfruta de paz, mesmo em tempos difíceis. Quem é que acontece isso? Aqueles que servem a Deus. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus. Tudo de ruim que nós praticamos foi colocado em cima de Jesus. Tudo de bom que Jesus fez foi transferido para nós. Então, glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus derrubou a parede que estava entre separação entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,14 que a parede da separação que havia, qual era ela? A Bíblia diz em Isaías 59 que o ouvido de Deus não está gravado, nem os olhos dele estão cegos. Ele vê, ele ouve, ele tem os sentimentos aguçados, mas pecado separa homem de Deus e Deus de homem. Nós precisamos entender isso. Mas essa parede foi derribada entre o homem e Deus e entre os próprios homens. Entre nós, se houver alguma barreira, está errado na nossa vida. Não pode haver nenhuma barreira entre eu e você, nem entre você e eu, porque se houver barreira entre nós, nós também estaremos entre barreira entre nós e Deus. Mas uma vez essa parede da separação sendo derribada, o acesso também está livre para nós termos comunhão com Deus, o nosso Senhor. Fomos religados ao Criador, a paz com Deus, somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. O salvo vive no Espírito, como o Espírito é eterno. Eterna será a sua quietude com Deus. Você está em paz com Deus? Você consegue sentir paz? A sua vida, a forma como você tem vivido, você consegue ter tranquilidade? A bênção do acesso constante à graça de Deus. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. O pecado conduz à morte, à opressão, debaixo da culpa, à solidão espiritual. Mas a justificação aplica a justiça para a vida eterna por meio de Cristo, semelhante à vitória de Cristo sobre a morte por meio de sua ressurreição. Os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitaram para a vida eterna. A graça de Deus é alcançada somente pela fé. Ela fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Somos o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos a Ele por tudo. Então coloque em mente: o Senhor nos justificou, removeu tudo que anteriormente tinha. Ele exige de nós santificação e para isso colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, a palavra do Senhor em nossas mãos, e quem a tem nas mãos só não coloca no coração e na mente se não quiser. E ainda nos deu líderes para nos ensinar a sua palavra, a fim de que ele opere por nosso intermédio e o pecado não tenha mais espaço na nossa vida. Antes nós vivamos em uma comunhão profunda com o Senhor. Terceiro, a bênção da esperança da glória. As pessoas justificadas, olha aí, santificadas, são bem-aventuradas, pois nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória. Leia esse texto, é Tito, capítulo de número 2, é conhecido de todos os que leem a Bíblia Sagrada, para melhor entendimento nosso. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus, é Jesus Cristo, se há manifestado
Olha aí, apesar de ser graça, está no masculino, manifestado. Cristo manifestou-se, trazendo salvação a todos os homens. Então, todo homem que quiser ser salvo, vai a Cristo e tem a salvação. Ensinando-nos, a graça ensina a viver assim, renunciando à impiedade. Toda pessoa que tem a graça de Deus na vida, ele tem coragem e ousadia para dizer: não quero pecar. As suas concupiscências mundanas, toda vez que o desejo de pecar vem, quem tem a graça diz: eu não vou pecar porque o Senhor está na minha vida. Vivamos neste presente século. O cão pode vir morar na terra, todos os demônios poderão passear nas ruas, mas nós temos como viver nesse presente século assim, sóbria. Nós não nos embriagaremos com qualquer que seja o ensino, porque nós viveremos sóbria, viveremos de uma forma justa e piamente. A justiça não é nossa, mas é em Cristo Jesus. E piamente, uma vida piedosa, lendo a Bíblia, orando, consagrando, para ter coragem, ousadia, intrepidez para vencer o pecado. Assim sendo, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança. O que é isso? É que Jesus está para vir buscar a igreja. Nós estamos aguardando este dia e o aparecimento da glória do grande Deus. O que é isso? É o que acontecerá 7 anos depois do arrebatamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, 14, o qual se deu a si mesmo, ninguém obrigou, ele morreu. Ele morreu porque quis morrer, ninguém o obrigou a isso, mas ele fez por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Você, eu, não podemos sair daqui com nada na mente do que aconteceu no passado, ainda que tenha sido hoje. Você pode se reconciliar com Deus, tomar um novo rumo de vida e sair daqui uma nova pessoa, porque Deus nos chamou para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si. Nós não somos purificados para o mundo e nem para nós mesmos. Nós não devemos nos preocupar com o que acham e pensam acerca de nós, no sentido de alguém dizer: eu acho que ele não é crente, eu acho que ele não prega bem, não canta bem. Nós fomos justificados, foi para Jesus Cristo de Nazaré, e a sua palavra diz que uma vez justificados para ele, um povo seu especial. Escute isso, você é povo de Deus e nós somos especiais nesta terra. Existe um hino antigo que dizia: ai desta cidade que, se não fosse os crentes que vivem evangelizando sem parar, tudo já tinha se acabado de repente, como Sodoma e Gomorra que Deus mandou queimar. O Senhor tem preservado este mundo por causa de um povo zeloso, especial, de boas obras, que está na face da terra. Para isto nós viemos aqui, purificar para si um povo seu zeloso e de boas obras. Aí ele disse assim: Tito, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Tem gente que fala disso e tem gente que exorta e tem gente que repreende, mas não tem toda a autoridade, porque fala só com a autoridade da palavra, porque ela em si já é a própria autoridade. Mas quando nós nos submetemos a Cristo, obedecemos a Cristo, nós falamos com toda a autoridade da palavra e a autoridade do testemunho cristão, que Deus está agindo através da vida de cada um de nós. Embora nós não preguemos a nossa vida, mas nós pregamos a Cristo, que transformou a nossa vida. E se ele não tiver transformado, o que é que nós vamos pregar? Mas quando nós pregamos e as pessoas olham e dizem: eu vejo Cristo nela, eu vejo Cristo nele, então é toda a autoridade, porque alguém está dizendo: Cristo faz, e as pessoas estão vendo que Cristo já fez na nossa vida. Então há uma necessidade de falarmos isso com toda a autoridade. Desta forma, a Bíblia diz ainda mais a lição, diferente daqueles que vivem distantes do Senhor, porque Pedro teve um tempo servindo a Jesus até distante, por isso que ele negou. E ainda a lição nos mostra que essas pessoas que se distanciam de Deus, elas vivem assim porque elas esquecem que já foram alimentadas. Ou às vezes ela tem alimentos e alegrias e motivações efêmeras. Se você e eu não formos alimentados pela palavra, todas as demais coisas elas passarão, a palavra permanecerá. Quando nós olhamos para isso,
nós devemos entender que os santos são transformados de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18, a cada dia vai se revelando e vai mostrando algo novo, e nós vamos melhorando, se tornam participantes da glória de Deus, como os herdeiros juntamente com Cristo, para serem justificados e também glorificados. Isso em santificação é a grande diferença entre a criatura e o filho. Porque as pessoas dizem, não, todo mundo é filho de Deus. Espere, por criação sim. Agora, de fato e de verdade, são filhos de Deus quem? Aqueles que foram adotados em Cristo. Romanos 8:15, Romanos 9:4 diz que nós precisamos receber esta adoção em Cristo Jesus. Quando passa disso, a gente passa a ter uma intimidade. Você vê Paulo falando em Romanos 8:15 e também Paulo falando em Gálatas 4:6, dizendo assim, Abba Pai, ou seja, meu papaizinho querido. Qual é o outro que fala sobre isso? O próprio Cristo, em Marcos 14:36, ele disse, meu papaizinho querido. Sabe, às vezes tem gente tratando Deus como se Deus estivesse tão longe. Deus está tão perto de nós, que Ele quer que nós o chamemos carinhosamente, como um chamamento de amizade, de aproximação, de vida com Deus, que vivamos para Ele como Ele quer que nós vivamos. Segundo, as bênçãos da alegria da salvação. A tribulação conduzem à maturidade. Na caminhada do crente para o céu, a tribulação são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos. Você quer servir a Deus? Vai ter conflito. Ele afirmou categoricamente que passaríamos por aflições. Você não é afligido porque é missionário, dirigente, porque você é líder do círculo de oração. Você não é afligido por outro motivo a não ser porque és filho de Deus e o inimigo quer impedir que você chegue no céu. Ele não engana seus seguidores. Na história do povo de Israel, poderemos ver que algumas tribulações serviam para ensino e correção. Toda tribulação que vier sobre a sua vida, veja o que ela tem para ensinar e veja o que precisa na sua vida ser corrigido, que você viverá em bênção. Fim de que os hebreus apresentam, aprendem a confiar no Senhor. Lá em Deuteronômio 8:16, 17, 18 diz que nós nunca devemos dizer que foi a força do nosso braço, a nossa capacidade. Não, tudo foi Deus, é Ele quem faz tudo segundo o seu querer e efetuar através de cada um de nós. Não é diferente. Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança, à experiência. Sabe o que é isso? É ter um caráter aprovado por Deus. Porque quando alguém se entrega a Cristo, o seu caráter é burilado, é trabalhado pelo próprio Deus, a fim de que nós sejamos melhores. A esperança que não confunde. Quando você pede a Deus uma experiência, uma esperança, mesmo que inconscientemente, você está pedindo tribulação, que o levarão a ter experiência, por sua vez a ter uma esperança. Tiago é o motivo de alegria, que ele possa passar por várias provações. E ele diz mais assim, por meio delas se obtém a experiência, com vistas a alcançar a coroa da vida, que foi prometida aos que amam a Deus. Quem ama a Deus é provado, tem paciência e vai chegar no final em nome de Jesus. O crente, mesmo enfrentando tribulação, tem a certeza do amor de Deus. Então não é porque Deus não nos ama que nós somos atribulados. Pelo contrário, quanto mais atribulados, mais por Deus somos amados, porque Ele castiga a quem Ele ama, corrige a qualquer um que é seu e foi chamado por seu eterno propósito. Paulo relaciona uma série de dificuldades que aconteceu com os irmãos que estavam ali em Roma. Dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. Quando você vir alguém dizendo que saiu da igreja por causa de dificuldade, é porque essa pessoa não tinha firmeza em Deus o suficiente ainda, não estava arraigada no Senhor.
Porque dificuldade só aproxima crente de Deus. Dificuldade não distancia. Nós estudamos há poucos domingos passados o salmista no Salmo 63 dizendo: a minha carne tem sede de ti, a minha alma te deseja. Alguém acha que ele estava deitado na cama, bebendo água de coco, tudo tranquilo. Não, a Bíblia diz em 2 Samuel 15, versículo 24, 28, que ele estava no deserto, olhando para a dificuldade e dizendo: do jeito que esse deserto está precisando de chuva, eu estou aqui no deserto precisando de Deus na minha vida. Então são os momentos mais difíceis que mostram para nós o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Ninguém separa uma pessoa salva do Senhor. Quantos exemplos nós encontramos na Bíblia? Por exemplo, Hebreus 11 está lá, a galeria dos heróis da fé. Agora observe isso: quem mantém sua fidelidade a Deus, independe das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus. Eu vou ler de novo. Quem mantém sua fidelidade a Deus, independe das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus. Se você for fiel a Deus, independente das circunstâncias que tiver, você provará o amor de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando eu fui chamado para o ministério, 2 seres me visitaram, e depois disso eles nunca mais pararam. De tempo em tempo, às vezes vem 3, às vezes 2, às vezes um só, mas todo o tempo de muita dificuldade na minha vida, eles vêm, conversamos e eles trazem palavras de conforto, que nós andamos por anos. Já faz uns 2 anos que eles vieram, e a última vez em uma pessoa. E eu reconheço que são os mesmos que sempre vêm, porque quando Deus nos chamou por um ministério, vieram 2, nos levaram em 3 templos. E quando eu estava com 2 anos pregando em um culto de doutrina, no primeiro lugar por onde nós passamos, como um flash passou, porque eu estava na pregação me angustiando, porque eu não via as pessoas mudarem como eu gostaria que elas mudassem. E em um flash rápido passou aquelas 3 visões que eles me levaram antes de chegar naquele lugar. E o Espírito testificou dentro de mim: esta é a natureza em que a igreja se encontrava. Não se preocupe, só continue pregando, e nós vamos continuando. Por isso eu lhe digo com todas as convicções da minha alma: se você for fiel a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, você provará a experiência com Deus e a amizade com Ele que você nunca havia provado antes. E se você velar por isso, eu não penso em carro, em casa, eu não tenho nenhuma preocupação com esta terra, mas todas as vezes que me ajoelho, eu digo: eu não quero perder a amizade com aqueles 3 que me visitam sempre e que me fazem forte para continuar. Às vezes nós podemos estar enfermos, podemos estar tristes, mas quando os 3 chegam, tudo muda, o cenário muda e há uma diferença. Eu estou crendo que eles estão por aqui nesta noite para fazer algo especial na vida de cada um de nós. De novo, o amor de Deus é provado pela morte vicária de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos alguma coisa. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco, amor que pode ser evidenciado pela doação divina, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidades de retribuir esse amor por sermos fracos. O apóstolo afirma: morrer por alguém justo seria considerável, algo tão comum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram a sua vida por uma pessoa amada, algum líder carismático, uma causa maior. Agora, um justo morrer pelos injustos pecadores nunca será visto. A grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos da tribulação. Muito mais sofrimento Jesus passou, então, para que fôssemos justificados e participássemos da glória presente
presente e da glória futura e final que havemos de ter. Coloque isso na sua mente. Jesus sofreu mais, Jesus sofreu mais, Jesus sofreu mais, e Ele sofreu mais por nós que nada valíamos, e o valor que temos hoje é por Ele habitar em nós. Se Ele sair, volta pior do que o que era antes. Agora imagine, nós estamos sofrendo alguma coisa, mas é por Ele que vale tudo na nossa vida, é por Ele que deu tudo nas nossas vidas, é por Ele que está sustentando tudo na nossa vida, é por Ele que está nos dando, continuará ainda, e no final ainda tem presente para nós. 3, as bênçãos da salvação, da santificação final. A salvação é a grande satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo, que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Onde nós estaríamos hoje? Você acha que está difícil, com tribulação, mas se tu não tem entregado a vida a Cristo, onde tu estaria hoje? Se tu não tem entregado a vida a Cristo, nós não fôssemos servos dele, quem nós seríamos hoje? Certamente não seríamos melhor do que o que somos. Acima de tudo, nós continuaríamos na condição de pecadores, condenados ao julgamento da ira, a condenação e inimigos de Deus. Era essa a nossa condição. Fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos. Devido aos nossos pecados, fomos reconciliados gratuitamente, sem nenhuma condição prévia, a não ser a fé em Jesus Cristo. Algumas pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Quantas pessoas pecam por nada? Lembre-se disso. Você recebeu um presente maravilhosíssimo. Você só está aqui porque o Senhor te alcançou-nos. Por mais que as propostas para o pecado aparentemente sejam prazerosas, lembre-se, Ele sofreu por nós. Por mais que tudo aparentemente seja desejável, lembre-se, o Senhor sofreu para que nós tivéssemos a alegria que desfrutamos dela hoje. Coloque isso na mente, coloque isso no coração, guarde isso em você. A salvação é mantida pela santificação. Você só é salvo se você tiver apreço por viver uma vida de santificação. Paulo demonstrou a sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Coloque isso na mente. O que fez ele superar todas as dificuldades foi essa convicção. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada junto à elite do judaísmo. Ela era almejada por muitas pessoas. Tudo que Paulo tinha antes era almejado por muitos, e ele conseguiu ainda jovem, mas ele diz que transformou tudo em estrume, por causa da excelência. Por que nós temos transformado muitas vezes as riquezas de Deus em estrume para nós, ao invés de fazermos o contrário? Tem gente flertando e acostumado com o pecado a tal ponto de pecar uma vez, e pecar uma segunda, e pecar outra vez, e acostumar com isso. Liberte-se, a oportunidade. Junto à elite do judaísmo, muita gente almejava. Quando ele escreveu esta carta, ele não tinha mais aquele status que tinha anteriormente, ou seja, a posição aparente que ele tinha antes, ela foi perdida. Então, ser crente não é a gente estar nem sempre em destaque. Ser crente é uma vida mais de bastidores do que de palcos. O texto sagrado diz o seguinte: já não tinha mais aquele status. Veja só, ele tinha só a experiência da justificação, da santificação. Ele libertou do domínio do pecado, deu-lhe a segurança que ele nunca havia conquistado com a sua vida religiosa. A garantia da salvação presente e da comunhão com Deus proporciona ao apóstolo a convicção, antes de sua morte: combatido um bom combate e guardado
a fé. Quando a gente vê a vida de Paulo e ele dizendo que o combate era bom, a gente fica pensando, só o amor de Deus por um chamado que havia recebido para dizer o combate é bom. E se ele diz, está registrado na Bíblia, nós não podemos dizer o contrário. Segurança, garantia somente as pessoas que, por meio da vida devotada de santidade, mantêm o seu ideal e a obediência e a gratidão a Cristo. Terceiro, a salvação futura e glorificação que será obtida com a santificação. Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha na sua salvação. Se todas as pessoas tivessem paz e certeza de salvação. Você sabia que há muitas pessoas no nosso meio que a mente ainda fica variando? Será que tenho? Será que não tenho? Será que ele perdoou? Será que não perdoou? Você sabia que falta paz a muitos corações e muitas mentes? Por quê? Porque as pessoas não decidiram viver uma vida de santificação. As pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas enrolam, as pessoas enganam, as pessoas vivem uma vida misturada com o pecado. Largue isso hoje, abandone, seja fiel a Deus. As pessoas mentem para ter um benefício do governo, as pessoas mentem para ter um benefício no lar, as pessoas mentem para ter um benefício de qualquer natureza, e enquanto eles vão veredando por esse caminho, eles vão perdendo o benefício que é ter a paz de Deus na alma. A lição nos mostra que ele não se arrependeu do que havia feito, tudo que havia deixado para trás, a fim de seguir a Cristo. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado e que continuaria sendo aperfeiçoada até a vinda de Cristo. Paulo nunca se colocou como um super-herói, mas ele sempre dizia: eu estou procurando melhorar. Por que muitos de nós às vezes não queremos isto? Esta é a gloriosa esperança que Paulo, além de ter a certeza de ter combatido o bom combate, ele tinha a certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro, uma vida eterna com Deus. Você tem certeza que receberá a coroa da vida hoje? A pessoa que ama o Senhor sente alegria e prazer. Você não entendeu? Há pessoas que acham que elas precisam fazer alguma coisa para sentirem-se felizes. As pessoas acham que às vezes precisam esboçar alguma reação para sentir alegria. Esta alegria que lhes falo e este prazer, ele está dentro. Se eu fizer, ele está dentro. Se eu não fizer, ele está dentro do mesmo jeito, derramando. Eu não preciso fazer nada para que alguém ache que eu tenha. Eu não preciso deixar de fazer alguma coisa para alguém, porque está dentro, está jorrando. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jorrará para a vida eterna. É o que está dito na palavra do Senhor. Em fazer a sua vontade, quem tem alegria e prazer em fazer a vontade de Deus tem esses benefícios na vida, tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final definitiva. Mas para chegar lá é preciso andar no caminho da santificação. Fique em pé. No presente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que às vezes acha que Deus vai ajustar a família dele por uma campanha de oração. É bom orar. Tem gente que acha que as coisas serão ajustadas quando passar alguns dias jejuando. É necessário jejumar, mas se você quiser ter a paz
alegria e as bênçãos que a salvação proporciona, você precisa viver em santificação, porque quando você vive em santificação, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, e uma vez vivendo o propósito para o qual você foi criado, você já viverá realizado, cheio de alegria e cheio de prazer, e Deus lhe acrescentará ainda o que Ele tem para acrescentar sobre a sua vida. Escute, você não precisa ir atrás de uma posição, você não precisa ir atrás de um título, você não precisa querer alguma coisa. Eu nunca vou ser pego competindo com você, porque isso não tem interesse. Nós não somos salvos para isso. O que nós precisamos é dizer: Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero te agradar, Deus, eu vou te agradar. Aí a paz de Deus é derramada, o prazer de Deus é derramado, e se for varrendo a igreja, Senhor, eu estou cheio de paz. Se for limpando os bancos da igreja, Senhor, eu estou cheio de paz. Se for lavando o banheiro da igreja, Senhor, eu estou cheio de paz. Eu não sei pregar, mas eu estou cheio de paz. Eu não sei cantar, mas eu estou cheio de paz também. Eu posso não saber tocar, mas há uma paz que invade a minha alma, e nós glorificamos a Deus. Tem alguém nesta noite que não tem essa paz e quer se entregar a Cristo? Venha, o Senhor quer salvar você. Tem alguém que mesmo sendo crente não tem essa paz? É noite de reconciliação, é noite de você aceitar a Cristo. Tem alguém que mesmo sendo crente, mas está embaraçado, está cheio de coisa e não está sentindo essa paz fluir? É noite, eu quero orar por você. Tem alguém assim aqui? É essa a oportunidade. Mas se não tem, então fique e receba esta paz. E tudo que você fizer, faça com alegria. Tudo que você fizer, faça de coração. Tudo que você fizer, diga: Deus, é para o Senhor. E quem faz para o Senhor, não importa se tem multidão ou se não tem multidão, porque para o Senhor faz. Quem faz para o Senhor faz dentro do quarto. Quem faz para o Senhor faz no meio da roça. Quem faz para o Senhor faz de coração para Ele. Então tanto faz como tanto fez. O Senhor está recebendo, o Senhor está vendo, e o Senhor é quem recompensa, é o Senhor quem derrama, é o Senhor quem coloca nos corações. O Senhor está colocando paz em vidas aqui. Eu vou demorar-me um pouco, porque o Senhor está colocando paz. O Senhor está colocando paz nesta noite. Há uma graça de Deus sendo derramada na vida do povo de Deus nesta noite. Há uma graça de Deus sendo derramada na vida das pessoas nesta noite. Há uma graça de Deus sendo derramada. Há uma graça de Deus sendo derramada. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós nesta noite. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Receba batismo no Espírito Santo. Receba a renovação. Receba os dons espirituais. Receba uma descarga de poder, de autoridade, de energia. Que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus. Porque está chegando paz neste coração, paz nesta alma. Está chegando prazer. Que todo cansaço, que tudo que perturba, que tudo que traz a... Receba a paz de Deus na alma, paz de espírito. Receba a paz do Senhor no coração. Ele ainda não está te entregando a ti, mas Ele já quer oração. Senhor, trabalhe nesta mente, neste coração. Trabalhe na vida dele, para que em breve, muito em breve, ele seja um crente em ti. Ele aceita a oração, ele sabe que o Senhor existe, e ele sabe que o que falamos aqui é a verdade. Mas ele ainda não está se entregando a ti como Senhor e Salvador. Eu te peço, trabalha no coração dele, na mente dele, de uma forma especial, e ajuda-o em tudo para o teu louvor e glória.
queira, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Estão todos em paz com Deus. Nós vamos orar e o pastor José Nilson estará impetrando as bênçãos apostólicas. Pai eterno, aqui está o povo que ouviu a tua palavra. Senhor, é muito que o Senhor já fez por nós. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos deu o que não tínhamos, ó Deus, e nós estamos alegres. Senhor, nos ajuda a não pecarmos contra Ti, nos ajuda a viver uma vida de santificação, porque o Senhor já nos justificou e nós estamos aguardando uma santificação gloriosa daqui logo mais. Abençoa todo este povo, que uma paz indizível tome de conta do nosso ser e que nós voltemos para casa, mas sentindo algo da tua parte diferente para a glória do teu nome. Aviva o teu povo, desperta o teu povo, enche o teu povo do teu Espírito Santo. É o que nós a ti pedimos com fé, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor para todos.